Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Bem, Stephen Hawking foi um dos maiores cientistas de todos os tempos e possivelmente no século XX ele foi o segundo cientista mais popular de todos, acho que só atrás do Albert Einstein, porque o Albert Einstein ficou ali, vamos dizer assim, na primeira metade do século XX e o Stephen Hawking foi o mais famoso da segunda metade. Ele foi um cientista que promoveu diversos avanços no campo cosmológico, ele era físico, cosmólogo, no aspecto dos buracos negros ele avançou bastante, desenvolveu uma série de complicados cálculos matemáticos inovadores, calculando a radiação, foi chamado até de radiação Hawking, e ele, além de promover avanços científicos, ele também foi um divulgador científico, coisa que dificilmente ocorre, né? Porque normalmente aquela pessoa que está naquela parte muito avançada, ele tem dificuldade para falar com o grande público, né? Porque a parte dele é muito complexa, muito avançada, e aí, habitualmente, são outras pessoas que fazem esse trabalho de divulgação. Então, assim, isso é muito raro. Por exemplo, Isaac Asimov, já tem vídeo aqui sobre o livro dele, o primeiro volume da trilogia Fundação, ele foi uma pessoa que trabalhou na pesquisa e depois se transformou, além de um escritor de ficção, ele também era um grande divulgador científico. Escreveu dezenas de obras sobre os mais variados assuntos. E o Stephen Hawking fez isso. Esse livro, Uma Breve História do Tempo, é o livro de divulgação científica mais vendido da história. Mais de 10 milhões de cópias. É um número completamente absurdo, né? Especialmente porque o assunto que ele está tratando não é muito fácil. Buracos negros, a antimatéria, uma série de assuntos extremamente complexos, mas ainda assim ele conseguiu vender bastante. Ele, por óbvio, né, muito famoso também por conta da doença que ele teve, um tipo de esclerose, que ele foi detectado quando ele tinha 21 anos de idade. Os médicos disseram que ele tinha no máximo 14 meses de vida. Ele entrou numa profunda depressão nesse momento e acabou abandonando tudo e tal, mas os médicos continuaram tratando e foram observando que o corpo dele não estava se degradando na velocidade que esperavam. E aí o orientador de doutorado dele chamou para que ele voltasse, não, vamos seguir, vamos continuar. Ele voltou, concluiu o doutorado e seguiu estudando, fez vários desses avanços científicos que eu destaquei aqui. E na verdade, assim, ele que foi um grande defensor da ciência, teve sua vida postergada a despeito das enormes dificuldades, né? Acho que qualquer pessoa que acompanha esse vídeo já viu inúmeras fotos, né? Nem vou deixar aqui não, porque são fotos que, vamos dizer assim, entristecem a gente, de como ele foi ficando degradado ao longo do tempo, teve que fazer uma traqueostomia em certo momento, não tinha mais a voz, se comunicava de uma maneira bastante excêntrica lá, através de sintetizadores de voz. Então, assim, é uma vida muito difícil, mas o fato é que por conta dos avanços da ciência, aliás, ciência que ele tanto defendeu ao longo de sua vida, ele só faleceu com 76 anos de idade. Portanto, teve uma vida relativamente longeva. O Stephen Hawking foi um personagem, vamos dizer assim, no campo político bem à esquerda. Ele era radicalmente contrário à desigualdade social ocasionada pelo capitalismo. Ele era um defensor da causa palestina. Ele defendia com vigor o sistema público de saúde da Inglaterra, que aliás é muito bom, não é subfinanciado como o SUS aqui no Brasil. E todas as vezes que algum político queria fazer corte de investimentos lá no sistema de saúde, ele, né, se antagonizava com muita firmeza, até porque ele diversas vezes disse, né, eu só estou vivo por causa do sistema público de saúde da Inglaterra. Ele, né, denunciava com vigor o risco que a humanidade corria por dois grandes motivos. Um, a proliferação de armas nucleares e outro, a degradação ambiental, né, que o sistema capitalista precisava ser domado e ele defendia isso de maneira bastante firme. Agora nós propriamente vamos falar sobre o livro em si, mas antes da sequência eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Bem, o Stephen Hawking, ele começa aqui a obra, vamos dizer assim, parametrizando as coisas, vamos dizer assim, né? Tentando colocar os pingos nos is, explicando a teoria da relatividade geral do Albert Einstein. Acho que já até tem algum vídeo aqui no canal que eu comentei um pouquinho sobre isso e até fiquei feliz que acho que não incorri em nenhum tipo de equívoco, mas eu não me lembro qual foi. Então vamos pra gente reexplicar aqui a teoria da relatividade geral para quem talvez não tenha tido acesso àquilo que o Einstein escreveu. O Albert Einstein, através de cálculos matemáticos, ele chegou à conclusão de que a velocidade limite do universo é a velocidade da luz. E essa não é uma conclusão, vamos dizer assim, desimportante, muito ao contrário. Por quê? Vamos exemplificar. Digamos que você esteja dentro de um ônibus. Esse ônibus está a 60 km por hora. Um observador externo te observa dentro do ônibus também a 60 km por hora, já que você está acompanhando-o. Porém, se você estiver andando dentro do ônibus, vamos dizer que você esteja a 5 km por hora. Este observador externo vai ter que somar, se você estiver, claro, andando no sentido do ônibus, né? Ele vai ter que somar a velocidade do ônibus, vamos dizer 60, você a 5, a velocidade sua em relação ao observador externo é de 65 km por hora. Muito bem, isso é muito simples, até no ensino fundamental a gente já estuda isso. Porém, imagine agora essa
a seguinte contradição. O ônibus está andando, digamos que ele acendeu o farol. Se a velocidade da luz já é a velocidade limite, o que a gente vai fazer para somar a velocidade do próprio ônibus? Aqui a gente chega a uma antinomia difícil de compreender. O Albert Einstein ele percebeu que se a velocidade da luz é uma velocidade limite, uma velocidade absoluta, e através dos seus cálculos ele chegou a essa conclusão, então as outras duas partes da equação, que é a distância e o tempo, elas é que vão ter que se adequar para que a velocidade da luz, essa sim absoluta, se mantenha estável. E, portanto, a distância e o tempo, eles são relativos. Por isso o nome da teoria, né, teoria da relatividade, enquanto a velocidade da luz é que é a grandeza absoluta. E isso é muito interessante, né, porque, digamos, a gente imagina que 1 metro é 1 metro aqui, 1 metro em qualquer lugar, 1 segundo é 1 segundo aqui, 1 segundo em qualquer lugar. A gente imagina que o tempo e o espaço, eles não são vinculados, né? Então, por exemplo, quando a gente olha aqui para as coisas ao redor, tudo é em 3 dimensões, né? Ou seja, altura, comprimento e largura. Porém, essa observação que o Einstein faz, que o tempo e o espaço, eles vão acabar se dilatando ou se contraindo. Por quê? A velocidade da luz e a grandeza absoluta, isso vai demonstrar que existe um vínculo intrínseco entre os dois. É como se o tempo ele fosse uma espécie de 4ª dimensão do espaço. E é por isso que ele vai designar, né, aquilo que acompanha aqui o universo como o espaço-tempo. Além disso, né, o Albert Einstein ele conseguiu, através de seus cálculos, perceber o seguinte, que, vamos dizer, na teoria newtoniana, né, de que um corpo seria atraído por conta da massa de um outro corpo, né, então essa massa muito grande e um corpo pequenininho acaba sendo atraído por ele, isso tem vínculo, por óbvio, com a massa e com a distância que os corpos estão. Se a massa é muito grande, tende a atrair mais. Se os corpos estão mais próximos, tende a atrair mais também. E o Albert Einstein discordou disso. Ele falou, não é por causa disso, né? Os cálculos newtonianos são muito precisos, ele chega a conclusões corretas, mas não é por causa da massa em si. Na verdade, ele observou que um objeto com uma massa muito grande, ele vai gerar uma deformação nesse tecido espaço-tempo, e é esta deformação que vai atrair os objetos menores ao redor dele. Um exemplo didático que muita gente apresenta, né, nos mais variados vídeos, livros, etc., é um colchão. É um colchão ali mole que você vai e coloca uma bola de boliche nele. Aí, claro, se você colocou uma bola de boliche que é pesada em cima de um colchão, o colchão vai flexionar. Se você colocar algumas bolinhas menores, por exemplo, de ping-pong próximos dessa bola de boliche, o que vai acontecer? As bolinhas de ping-pong vão se aproximar, elas vão tender a cair para próximo da bola de boliche por conta dessa flexão que o peso da bola de boliche ocasionou no colchão. Muito bem, isso é muito simples de entender e é exatamente isso que acontece no universo. Não é que uma massa maior atraiu a menor, a massa maior gera uma deformação no tecido espaço-tempo que acaba atraindo os objetos menores pelos maiores. Então a Lua gravita ao redor da Terra, a Terra e a Lua gravitam ao redor do Sol, etc. Mas naturalmente, né, como essa é uma afirmação muito grandiosa, né, ele também tem que dar uma prova grandiosa, vamos dizer, né? Porque é um aspecto da ciência, ele descreve isso aqui no Stephen Hawking. Se você, por exemplo, afirma uma coisa, defende uma tese, ela tem que ser quantificável, ela tem que ser observável, ela tem que ser provável, ela pode, vamos dizer assim, você tem que provar que você pode errar. Por exemplo, se você você acha que os objetos celestes têm determinada trajetória, se tem determinada trajetória, em certo momento você consegue calcular um eclipse. Então você vai lá, vai dizer, vai acontecer em tal dia, em tal hora. Se naquele dia e naquela hora não tiver eclipse, meu cara, tem erro aí. Então se você é submetido à prova, que pode dar errado. Há uma série de filósofos da ciência que vão defender as mais variadas teses, não vou especificar aqui, ele vai aqui com o Karl Popper, que é um dos mais famosos, nem para mim é o melhor, mas enfim. Mas o fato é, se o Einstein defendeu isso, que é uma deformação no tecido espaço-tempo, ele deveria provar, né? E ele conseguiu provar como? O Sol é uma estrela muito grande, né, com uma massa muito pesada, e a gente não consegue observar a luz das estrelas que passam próximo ao Sol por conta do ofuscamento que ele gera, né? Porém, quando passa um eclipse na frente, as luzes das estrelas que estão atrás do Sol, se a teoria do Einstein estivesse correta, o que aconteceria? Elas iam acabar se desviando por conta da deformação no tecido espaço-tempo que o Sol gera. Porque naquilo que o Newton defenderia, não aconteceria isso. Por quê? Porque a luz não tem massa. Então ela passaria reto. Mas na teoria do Einstein, na teoria da relatividade geral, a luz aconteceria um desvio dela pelo motivo simples que não é que a luz foi atraída, porque ela de fato não tem massa e, portanto, não é atraída. Mas o caminho que ela está passando é que se deformou. Se o caminho se deformou, ela acaba alterando a trajetória dela. Muito bem.
quando o Einstein teve uma dificuldade danada, passou anos, ele nem descreve isso aqui, né? Mas o Einstein passou anos trabalhando nos cálculos, que poderia identificar por onde, né? O que aconteceria, como essa luz que passaria margeando o Sol, ela seria identificada por nós. E aí ele, na verdade, ele tinha até abandonado certos cálculos, ele voltou a eles e observou que ele tinha encontrado a resposta. E aí ele apresentou para a comunidade científica, e quando houve o primeiro eclipse posteriormente, né, com aqueles dados, vários cientistas em vários continentes tentaram fazer observações, foi um pouco difícil, porque alguns tinha nuvem na frente e tal, mas o fato é que quando eles conseguiram fazer, comprovaram aquilo que o Einstein tinha afirmado. De fato, a luz ela deu uma desviada por conta da massa do Sol e a deformação que ela gera no tecido espaço-tempo. Outra grande descoberta científica que o Stephen Hawking relata que aconteceu no século XX foi, vamos dizer assim, a compreensão de que o universo ele não é estático, plano, liso, como muitas pessoas pensavam. Ele até, vamos dizer assim, olhando em retrospectiva, ele faz uma análise, olha, dava para as pessoas terem compreendido que o universo está em expansão, porque se ele não estivesse em expansão, ou se a expansão estivesse sendo numa velocidade pequena, o que aconteceria? A gravidade puxaria as coisas de volta, né? A gravidade acabaria colapsando as coisas, puxando tudo para, vamos dizer assim, esmagando as coisas e tudo se acabaria. Então o universo ele tem que estar em expansão e tem que estar numa expansão maior do que a força da gravidade. Ele simplifica com um foguete, né? O foguete ele tem que ter uma velocidade mínima de cerca de 11 km por segundo para se descolar da gravidade da Terra. A partir do momento que ele está nessa velocidade, ele consegue, né? Ele rompe a gravidade da Terra e aí quando ele descola dela, ele vai para sempre, né? Vai pelo espaço, vai no vácuo. Se ele não bater em nada, ele não vai parar nunca. Ele diz que muitas pessoas poderiam ter observado isso, inclusive o próprio Einstein, para ser coerente em relação à teoria da relatividade geral, havia necessidade da compreensão de que o universo estava em expansão, mas o Einstein não tinha essa ideia, ele calculou lá uma tal de constante cosmológica para tentar, vamos dizer assim, compensar esse equívoco conceitual, até que um matemático russo chamado Alexander Friedman, ele propôs o seguinte, que o universo ele pareceria idêntico em qualquer direção que as pessoas olhassem, se ele pudessem olhar para um lado e para o outro. Se está numa galáxia, olha para um lado e olha para o outro. Está em outra galáxia, olha para um lado e olha para o outro. Ele seria relativamente idêntico. Tanto independentemente da posição que você estivesse, quanto para qual lado você olhasse. O Hawking vai exemplificar aqui. É como se fosse um balão, que você fizesse alguns pontinhos ao longo dele e fosse enchendo o balão. As pessoas que estivessem nesse ponto, elas não sabem onde é que é o meio, onde é que é o início, onde é que é o fim. Ela só vai observando que o balão está crescendo, por exemplo, se ele for sendo inflado. E através das distâncias que, vamos dizer, esses pontos vão adquirindo, você vai conseguir observar uma série de coisas. Por exemplo, se esses pontos, a cada vez que eles estão mais distantes, implica dizer que a velocidade de afastamento deles vai ser, por conseguinte, maior. Não existe propriamente um centro, né, ali. Qual é o centro de um balão ali, né? Você não consegue identificar isso. E na medida em que a distância entre esses pontinhos estão cada vez maiores, isso implica dizer que a velocidade de afastamento deles vai ser por cada vez maior. Pegou um balão, cada vez que você está, né, maior, imagina o tanto que ele está andando em relação a quando ele estava pequenininho aqui, que ele está andando só um pouquinho enquanto está enchendo, né? Isso foi uma previsão desse matemático russo que posteriormente, quando veio o Hubble, isso acabou sendo comprovado. E isso, vamos dizer assim, essa comprovação de que o universo está se expandindo, aliás, ele até vai dizer que o universo tem entre 10 e 20 bilhões de anos. Certa vez eu li em outro livro de divulgação científica de um astrônomo chamado Michio Kaku, e o livro é Mundos Paralelos. Vou deixar os trechos selecionados desse livro e, aliás, de todos que eu citar aqui embaixo eu recomendo bastante. O Hawking afirma aqui que o universo tem cerca de 10 a 20 bilhões de anos. E lá nesse livro, Mundos Paralelos, ele aponta que por conta do satélite WMAP, ou WEMAP, o universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos e esse satélite deu uma margem de 1% de erro apenas. Então, uma margem bastante precisa, vamos dizer assim, né? Apenas 1% de erro. Então, há 13,7 bilhões de anos atrás, o universo ele era uma espécie de partícula infinitamente densa, pequenininha mesmo, porém infinitamente densa, infinitamente quente, onde a curvatura espaço-tempo ela era infinita e em algum momento isso, vamos dizer assim, se expandiu. Foi uma expansão absurda, né? Uma expansão inflacionária. Ele nem diz isso aqui, mas certa vez eu li que nesse momento, acho que a velocidade da luz ela nem era o limite, porque não era a luz percorrendo o universo, mas o próprio universo se expandindo. Então era uma velocidade assim inimaginável. E foi aí, vamos dizer assim, que o universo deu uma espécie de start. Pelo menos o start que a gente consegue observar. Porque, como o nome do livro aponta, é uma breve história do tempo, o Hawking ele vai dizer o seguinte, olha, o tempo começou aí.
para trás, está fora de qualquer campo de análise que a gente tem, entendeu? A gente não consegue compreender, a gente tá fora do nosso horizonte de evento, vamos dizer assim, né? Para utilizar uma linguagem que eles gostam aqui. Então o universo começou ali, há 13,7 bilhões de anos atrás, né? Através dessa expansão, né? Esse Big Bang não é bem uma explosão, como o nome aponta, né? Bang, na verdade é uma expansão, não uma explosão, mas o fato é, começou ali, e uma das ideias aqui do livro é exatamente, vamos dizer assim, elaborar a forma como o tempo, a partir desse, vamos dizer assim, desse momento inicial, né, o que aconteceu depois disso, como a gente foi compreendendo o tempo ao longo da existência. E é interessante que ele vai recorrer várias vezes, assim, à ideia de Deus, depois a gente vai fazer uma crítica sobre isso, mas assim, ele vai dizer, olha, quem foi que, vamos dizer assim, né, deu esse start? Quem foi o primeiro motor, para utilizar a linguagem aristotélica, né? Aliás, uma série de autores vão comentar bastante sobre isso, por exemplo, as 5 teses lá, para comprovar a existência de Deus, do Santo Agostinho. Vou deixar 3 selecionados dos livros dele aqui também. Ele dialoga muito bem, de maneira muito inteligente com isso. E vamos dizer assim, como começou, né? Quem deu esse play aí? E aí ele fala, isso a gente não pode dizer, tá além do nosso horizonte de eventos, tá além daquilo que a gente pode dialogar. A gente só começa a tratar as coisas no conhecimento que a gente tem hoje a partir do Big Bang. E é interessante porque, como eu afirmei aqui, nesse determinado ponto onde a curvatura do espaço-tempo era infinita, a densidade infinita, a temperatura infinita, a matemática ela não consegue, na verdade, lidar com números infinitos, né? Então, aí a teoria da relatividade geral não se aplica. A teoria da relatividade geral ela só pode ser desenvolvida depois que o universo já havia se expandido. Ou seja, antes do Big Bang, a teoria da relatividade geral é cega, vamos dizer assim. E uma das coisas que reforçou a ideia de que o universo está em expansão foi um trabalho desenvolvido por Roger Penrose, um matemático e físico, que, aliás, depois veio a trabalhar junto com Stephen Hawking. Ele observou o seguinte, que as estrelas, quando elas acabavam, vamos dizer assim, quando tinham seu combustível completamente consumido, elas se colapsavam, elas retornavam, vamos dizer assim, ao estágio em que a gravidade ia puxando tudo, a superfície, a massa delas tendiam ao zero, tendiam à singularidade igual a que ocorreu lá no início dos tempos, quando, vamos dizer assim, antes do Big Bang acontecer. Claro que não daquela forma, mas é uma singularidade. Vamos dizer assim, uma espécie de um colapso sobre si mesmo, em um ponto em que, vamos dizer assim, ela ficaria tão concentrada, tão densamente concentrada, que ela acabaria atraindo com a força da gravidade tudo, ou praticamente tudo, que estivesse ao seu redor. Esse colapso sobre si mesmo das estrelas é o que a gente chama de buraco negro. E se isso acontece com as estrelas, era mais uma comprovação que também ocorreu lá no início dos tempos, vamos dizer assim, com o Big Bang. Então o trabalho que o Roger Penrose desenvolveu, e depois o Stephen Hawking deu avanço, fez uma série de cálculos matemáticos, elaborou lá a tal da radiação Hawking, isso é uma coisa mais específica, mas o fato é, essa descoberta deles, vamos dizer assim, fortificou a ideia de que o universo está em expansão, que nós não vivemos em um universo estático. É interessante que ele diz que, através desses cálculos matemáticos, ele quis provar ante a comunidade científica e conseguiu que houve uma singularidade, né, no início da história, lá no Big Bang, porém hoje ele discorda um pouco disso, e aqui nas páginas 72 e 73 aqui do livro ele dá uma escorregada. Agora eu estou tentando convencer a comunidade científica do contrário daquilo que eu defendi. E aí não está muito aqui no livro, depois vou voltar, mas ele veio a defender depois que, na verdade, essa contração e essa atração que os buracos negros fazem, que atraem tudo por conta da sua imensa gravidade, inclusive a própria luz, eles, na verdade, atrairiam só temporariamente. E ele vai dizer o seguinte, que na teoria da mecânica quântica, depois nós vamos delimitar um pouquinho sobre isso, mas, na verdade, a energia e a informação, elas conseguiriam escapar, elas conseguiriam sair do buraco negro, vamos dizer assim, dessa entidade onde a gravidade é tão absurda. Essa foi uma das múltiplas polêmicas científicas que o Stephen Hawking se envolveu ao longo da vida. E aqui a gente pode abordar um pouquinho aquilo que ele fala no livro sobre mecânica quântica. A teoria da relatividade geral, onde tem a gravidade, ela é uma teoria, vamos dizer assim, que considera sempre aquilo que é muito grande, aquilo que considera a gravidade, e ela é muito precisa para calcular esse tipo de coisa. Ela consegue, vamos dizer assim, explicar o que é o espaço. Porém, quando a gente vai para as outras grandes forças, né, são 4 grandes forças fundamentais, né, a gravidade, a força nuclear fraca, a força nuclear forte e o eletromagnetismo. Essas outras 3 leis, elas não são tão bem explicadas pela teoria da relatividade geral. E aquilo que é muito pequeno, aquilo que é, vamos dizer assim, microscópico, a teoria da relatividade geral ela não consegue dar conta, né? Existe uma outra teoria, que é a mecânica quântica, essa sim, focada naquilo que é muito pequeno, aquilo que é um micro, e essas 2 teorias, elas, vamos dizer assim, não dialogam. E um dos grandes objetivos
desse livro aqui é o Stephen Hawking tentando elaborar caminhos que fizessem uma unificação entre a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral. Mas a gente deve adiantar que ele não conseguiu êxito nisso, né? Foi um trabalho da vida dele que ele infelizmente não deu cabo, e outros cientistas também não, né? Existe uma série de teorias, inclusive mais recentemente alguns cientistas estão desconfiando da existência de uma quinta grande força, mas enfim, ainda não chegaram a êxito, e a gente vai tratar aqui um pouquinho, bem de leve, sobre a mecânica quântica, que, aliás, esse nome quântico, né, é um nome complicado, né? Até já escrevi sobre isso, mas dizendo que toda vez que eu escuto o nome quântico, vamos dizer assim, nas mais variadas formas, ou seja, quando está longe da física, tem que ser o que quântico, não sei o que quântico. Normalmente são charlatões falando, então tomem cuidado, porque é uma galera que fala muito sobre o assunto sem vamos dizer assim, só para ganhar dinheiro de bobo, vamos dizer assim. Mas como começa propriamente aquilo que é designado como física quântica? Um cientista chamado Max Planck, um cientista alemão, ele, em 1900, ele chegou à conclusão que raio-x, as luzes, outras ondas, elas não podem ser emitidas, vamos dizer assim, a uma taxa arbitrária. Ela é uma taxa relativamente fixa. Ela é emitida, vamos dizer assim, em torno de certos pacotes, que ele chamou de quanta. E cada quantum, né, de energia que é liberado nesses casos, ele aumenta na medida em que aumenta a frequência das ondas. Se fosse muito elevada a frequência da onda, ela acabaria exigindo uma quantidade de energia tal que a energia, vamos dizer assim, se consumiria por completo. Desse modo, ele vai elaborar que a radiação em altas frequências ela é reduzida, e a taxa em que o corpo perde essa energia, ela é finita. E isso vai ter uma série de consequências que eu vou tentar resumir aqui, porque outro cientista chamado Heisenberg, ele vai conseguir comprovar, dito de maneira bem simples, o seguinte, que por conta desse quanta de energia, quando você tenta observar uma partícula que é muito pequenininha, você tem que jogar luz nela para que você consiga identificar onde ela está. Digamos o seguinte, quando você joga a luz, você altera a própria posição dela, de modo que, vamos dizer assim, uma partícula está em determinada posição com determinada velocidade. Quando você tenta enxergá-lo, você altera onde ela está ou a velocidade em que ela se encontra. De modo que você tem uma espécie de princípio de incerteza. Você não tem certeza da posição e da velocidade em que cada partícula está quando a gente lida com o micro, vamos dizer assim, né? Você consegue, na verdade, no máximo, elaborar uma série de probabilidades, mas você não consegue dizer exatamente onde cada partícula está, né? O Einstein tinha uma aversão a isso, né? Claro, ele elaborou a teoria da relatividade geral, uma teoria, vamos dizer assim, do grande, do gigantesco, né? Do grandioso, e essa do micro, ele tinha, vamos dizer assim, profunda restrição. Ele, inclusive, tentou trabalhar sobre isso, tentou calcular, apesar de que ele, com seus cálculos, ele deu início, vamos dizer assim, ele contribuiu bastante para a física quântica, mas ele tinha certa aversão a ela, né? O Stephen Hawking cita uma frase aqui muito famosa quando Einstein fala que Deus não joga dados. Ou seja, essa aleatoriedade que existe na mecânica quântica, ela não era muito favorável, né? O Einstein tinha certa restrição com ela. Porém, o passar do tempo, o desenvolvimento da cibernética, o desenvolvimento de uma série de elementos que se utilizam da mecânica quântica, vai comprovando que ela tem razão. Aquilo que os cientistas, como o Max Planck e o Heisenberg, elaboraram, estava correto mesmo. O Stephen Hawking afirma aqui que a mecânica quântica, ela consegue, de fato, fundamentar quase toda a ciência nos dias de hoje, a tecnologia modernas, a mecânica quântica que governa o comportamento de circuitos integrados, de transistores, de componentes, vamos dizer assim, absolutamente essenciais de aparelhos eletrônicos que quase comandam a nossa vida nos dias de hoje, né? Então, computadores, televisores, a bioquímica, tudo se utiliza da mecânica quântica. E assim, o Stephen Hawking elabora e avança sobre muitos outros elementos aqui no livro. Ele fala bastante sobre buracos negros, ele fala sobre a questão de onda e de partícula, ele fala sobre a dualidade onda-partícula na forma como a luz se comporta. É interessante quando ele fala muito, né, sobre buracos negros, ele fala que, vamos dizer assim, uma das coisas que ele fala, né, muitas informações, mas ele fala que se um ser humano estivesse dentro do buraco negro, o que aconteceria? Ele vai elaborando várias coisas, né? E ele fala que a diferença de gravidade entre a perna, né, o pé da pessoa e a cabeça, ela seria muito grande, de modo que o ser humano é como se ele fosse sofrer uma espécie de espaguetização do seu corpo. E é um termo curioso, né? Espaguetização, você imagina, né, o corpo se dividindo, né, em vários pedacinhos e tal, se esticando. E foi muito curioso, que eu tenho muita dificuldade de assistir série, mas eu consegui assistir a série Loki. E o que acontece lá nas viagens temporais, lá que quando o tempo vai se desfazendo, é uma espaguetização. Eles pegaram, eu acho, essa frase aqui do Stephen Hawking e aplicaram. Vou deixar aqui algumas imagens quando eu estou falando, eu achei bastante curioso isso. Ele fala de diversos assuntos assim que também, vamos dizer assim, não é que eu propriamente discordei, mas
parece estranho, vamos dizer assim, né? Eu, dentro da minha limitação, né, eu só li alguns livros de divulgação científica, de astronomia, mas não sou um especialista. Então, por exemplo, quando ele fala de antimatéria, a vontade que dá de falar, ô, meu irmão, maneira aí no chá de cogumelo, cara. Mas isso é uma impressão minha, né? Claro que eles que estão certos e eu que estou errado. Mas é uma questão que foi mais difícil de entender. Quando a gente dá um salto, igual quando eu falei aqui da teoria da relatividade, ela é um pouquinho difícil no início, assim, né? Espanta um pouco, mas dá para entender e dá para concordar. Agora a questão da antimatéria foi demais para mim, por assim dizer, mas sou eu que estou errado, não é ele não, pelo amor de Deus. Outro assunto também foi o tal do tempo imaginário, sei lá, aquilo não entrou na minha cabeça de jeito nenhum, mas eu recomendo, se você quer saber um pouco mais sobre isso, que, vamos dizer, procure aí uma informação no canal mais específico, porque eu vou ficar falando sobre aquilo que eu nem concordei. Ele também trata um tanto sobre a teoria das cordas, né? Essa teoria das cordas, na verdade, ela teve vamos dizer assim, um ápice ali no final dos anos 80 e nos anos 90, mas hoje as pessoas não tratam muito desse assunto, parece que ficou um pouquinho para trás. Foi até o tema do último capítulo aqui do livro. E agora, para fazer assim um balanço sobre o livro, Uma Breve História do Tempo, é interessante assim que o Stephen Hawking ele faz uma historicização daquilo que ele vai dizer. Então quando ele começa assim, olha, tal pessoa desenvolveu isso, tal pessoa desenvolveu aquilo, Newton falou isso, como o Friedman, como você tem aqui, desenvolveu isso, o Max Planck desenvolveu aquilo, ou seja, ele vai dizendo quem fez o quê, em qual momento e a forma como isso foi avançando ao longo do tempo para que, hoje a gente entende de tal maneira. Eu acho que isso de certa forma humaniza a situação, né, porque não caiu a partir do nada, não foi um creatio ex nihilo, né, ou seja, houve uma série de esforços ao longo de muito tempo por pessoas muito qualificadas, muito estudiosas, que permitiram que a gente chegasse no nosso avanço científico que nós temos hoje. Eu acho isso bem legal, acho que isso humaniza a ciência. Não fica aquela coisa muito distante, assim, por assim dizer, né? Isso lembra, inclusive, aquela frase muito famosa do Isaac Newton, né, dizendo que se eu fui tão longe foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Aliás, tem um livro aqui na estante do Humberto Eco e é exatamente esse nome, sobre os ombros de gigantes, ele se aproveitando aí da fala do Newton. E, curiosamente, o Stephen Hawking ocupou, como professor da Universidade de Cambridge, exatamente a cadeira que foi do Isaac Newton lá, que também foi professor da mesma instituição. Aliás, aqui no finalzinho do livro, ele comenta especificamente sobre 3 grandes cientistas, né? O Isaac Newton, o Galileu Galilei e o Albert Einstein. Ele faz uma pequena uma biografiazinha, né? Aliás, eu lembro até para mim um pouquinho a trilogia USA do John dos Passos, já tem vídeo aqui no canal que faz algumas biografias, aquelas caráter eventualmente mais irônico, mais encorpado, inclusive. Eu achei interessante também, como é um livro de divulgação científica, no final da obra tem uma espécie de glossário, tá vendo? Vou deixar aqui, olha, e aí vai informando algumas coisas para que, quem é força fraca, quem é força forte, força eletromagnética. E uma série de conceitos que, vamos dizer, talvez sejam muito óbvios para quem é físico, mas para quem é um leigo pode esquecer. E mesmo quando ele explica no meio do livro, por exemplo, que é a singularidade, já comentei aqui, e aqui no final do livro está uma explicação de novo. Ou seja, isso é legal porque às vezes você leu, entendeu, mas acaba esquecendo, né? As páginas vão se passando, aí você pode ir lá no glossário e pegar a informação que eventualmente, hora você não entendeu, hora você acabou se esquecendo. Agora sim, o livro não é perfeito também, né? Assim, há algumas coisas que eu não gostei, particularmente, eu acho que faltaram notas. Eu não gosto de livros que não tem notas, um livro científico, né, de caráter científico, que não tenha notas. Acho que você tem que referenciar, você tem que estar dizendo de onde você está tirando as coisas. É lógico que a gente confia no Stephen Hawking, é um grande nome, é um grande cientista, não vai ficar defendendo ideias estapafúrdia, sei lá, ou pseudocientífica, como cloroquina e afins. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você, sabe, você tem que embasar aquilo que você está falando. Isso me incomodou um pouco, porque esse livro não tem notas. Outro aspecto, assim, que eu não gostei muito foi, assim, quando ele tratou da ideia de Deus aqui no livro, porque aqui até no próprio vídeo aqui eu comentei, né, o que deu start, né, no Big Bang, né, e acho que esse é um momento ali encaixa bem, ele tratou disso aqui nesse momento, mas assim, ao longo do livro ele foi tratando várias vezes desse assunto, talvez Deus isso, talvez Deus aquilo, quem acredita em Deus pensa isso, sei lá, ficou um pouquinho cansativo, sabe, ele é um ateu, mas ele, vamos dizer assim, tratou com doçura e tal, mas sei lá, ficou meio pegajoso, entendeu, sabe, aquela coisa assim, olha como é que eu sou bonzinho, pode ser que é Deus que fez isso, porque a ciência já não conseguiu chegar naquilo, sei lá, eu me lembrei de uma frase enquanto eu li essas várias e várias vezes que ele tocava no assunto de Deus aqui num livro científico, me lembrou um livro do próprio, uma frase do próprio Galileu Galilei, ele dizendo que a religião explica como se vai ao céu, não como vai o céu. Eu acho que isso deveria, vamos dizer assim, ter internalizado essa ideia, entendeu? Porque exagerou, sabe? Exagerou na dose, que pra mim não foi legal não. Mas de qualquer maneira, assim, pra mim foi um bom livro, um livro sério, um livro honesto, um livro com informação encorpada, um livro, vamos dizer assim, que desperta dúvidas. Ele não é muito simples não, tem partes aqui bastante elaboradas, mas eu acho que é interessante que
Na medida em que hoje existem vários canais, né, de divulgação científica, esse próprio vídeo aqui, de alguma maneira, acho que ele deve ter contribuído para que você chegue a um assunto de maneira mais fácil, inclusive para a leitura do próprio livro. Acho que ele já é uma boa introdução para se chegar ao livro, mas quando você lê o livro, você vai dizer, pô, isso aqui eu não entendi direito, isso aqui eu acho que não foi tão legal, não ficou tão claro na minha mente. O que acontece? Ele te gera dúvida também. Você pode pesquisar hoje em outros canais de divulgação científica mais especializados. Então, assim, não concordei tanto com essa ideia de antimatéria, como eu mesmo. Então você pode pesquisar, se aprofundar sobre o assunto. Ou seja, isso é muito legal, porque às vezes você entende algo e às vezes você não entende, mas consegue gerar a dúvida para que você depois avance com seus estudos. Eu acho que isso é uma grande missão que um livro de divulgação científica se propõe e ele foi exitoso nisso. Portanto, para mim foi um bom livro, é um livro que eu recomendo. Não foi brilhante, estupendo, algo assim, já sabe, fenomenal, mas é um livro sério, é um bom livro sim. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião. Eu gostaria de saber a sua. Você conhece a obra Uma Breve História do Tempo? Já leu outro livro do Stephen Hawking? Concordou, discordou daquilo que eu afirmei aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!